O programa Diversidade já começou e você está conosco aqui, passando meia hora super agradável e aprendendo junto com a gente. Nós aprendemos juntos. Cada entrevistado que vem aqui nesse programa traz uma informação nova, traz uma coisa boa para a gente levar uma vida melhor, para melhorar a qualidade de vida de nós todos, focado, obviamente, na pessoa com deficiência. Eu tenho sempre ouvido em alguns livros de autoajuda, lido em livros de autoajuda e ouvido de muitas pessoas também, que a gente tem que viver o dia de hoje. Não temos que nos preocupar com o passado, com o futuro, viver intensamente o dia de hoje, como se ele fosse o último. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, não. Nós temos que fazer um planejamento de futuro, nós temos que pensar no dia de amanhã, nós temos que melhorar esse mundo, porque amanhã nós estaremos nele. Para conversar um pouquinho sobre o amanhã, conversar um pouquinho sobre o envelhecimento nosso, nós trouxemos a Rosa Butino, que é jornalista e especializada em envelhecimento. Exatamente, Roberto. Eu venho estudando envelhecimento, até com essa filosofia aí que você falou, nós temos que pensar no amanhã, não é só o hoje. Então, o que é pensar no amanhã? Pensar no envelhecimento. A nossa sociedade está ficando mais velha, no Brasil e no mundo, né? A gente tem aí projeções de que até 2050 a gente vai ter mais de 2 bilhões de pessoas no mundo mais velhas. Pois O que você acha disso, assim, né? Não, eu fico pensando, eu vou voltar aqui no início, eu volto com você. Vamos voltar. Eu vou voltar no início lá. Hoje em dia, por causa dessa ansiedade, por causa dessa falta de tempo, por causa de uma loucura de viver assim, intensamente, as pessoas, uma tem depressão, outra tem isso, outra tem aquilo, outra fica isolada, outras ficam na frente do computador, não tem companheirismo, né? Então é sempre moda falar, viva intensamente o seu dia de hoje. Então as pessoas vivem praticamente despreocupadas, né, em fazer algo de positivo a longo prazo. As pessoas querem investir no hoje para hoje. Elas querem investir no prato para comer daqui meia hora, não é isso? Exatamente. E ninguém está fazendo uma poupança, vamos colocar assim, a poupança, todo mundo pensa que poupança financeira também entra. Você tem que fazer um resguardo para o seu dia de amanhã, você tem que ter uma reserva financeira, mas a poupança que eu quero citar aqui bem claramente seria a poupança do verde, né? Seria a poupança do ar, seria a poupança da água, seria a poupança de um mundo mais acessível, né? Então, as pessoas têm que fazer um planejamento de longo prazo. E esse planejamento não custa muito, custa? Não custa. Na verdade, é um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por mês, você se programar para o seu envelhecimento, para você ter um envelhecimento mais tranquilo, você ter um bom plano de saúde, ou você está com a sua saúde tão boa que você não tenha que se preocupar tanto com o plano, entende? São situações assim que você planta dia a dia. O envelhecimento, ele é uma consequência da humanidade, não tem como. Ele é natural, óbvio e obrigatório. E inevitável, Inevitável. Né? Nós vivemos ciclos, né? Nós temos a juventude, né? E aí um dia nós vamos envelhecer, mas que envelhecemos assim, com toda essa filosofia de vida, essa coisa, plantar dia a dia o meu melhor. O que quer dizer isso? Se eu sei que eu posso ter um hábito de leitura, por que não tê-lo, né? Procure essas atividades que você deixa o seu cérebro sempre ativo, para você envelhecer com saúde. É uma ideia, pratique atividade física, caminhe, e isso tudo dia a dia, você pode fazer pouquinho em pouquinho, você vai construindo o seu envelhecimento, é muito interessante. A pessoa que vive hoje intensamente, como eles falam, né? Não, você tem que viver intensamente. Aí o viver intensamente na cabeça de alguns, não são todos, graças, né? É beber todo dia, encher a cara, ficar em coma alcoólica, né? Fumar tudo, né? Usar drogas, passar noites em balada. Tem cara que emenda aí 2, 3 noites direto.
Isso faz com que o envelhecimento dele seja precoce, ou quando chegar lá ele já está tão combalido que aí vira o tema do nosso programa, que ele já estará com diversas deficiências ou mobilidade reduzida, que vai depender muito mais cedo de outras pessoas. Isso é verdade. Não tem, se a pessoa constrói esse tipo de rotina, bebe muito, não dorme direito, fuma muito, não tem, aí é pior, porque assim, realmente não vai chegar aos 60 anos com saúde. Vai ter sequelas, vai ter problemas. Ele vai chegar aos 40 e alguém vai chegar para ele, nossa, você tem 80, bem conservado, né? É uma pena, mas é verdade. Portanto, quando eu falo desse preparo, dessa plantação das sementinhas dia a dia, não é porque não seja benéfico, ao contrário, é muito positivo, porque você não vai enfrentar esse tipo de problema. Imagina, não é triste você saber que eventualmente uma pessoa com 50 anos, ela já vai estar aparentando 70, por hábitos ruins que ela foi adquirindo na vida? É verdade. Ao contrário, ela com 50 vai ter uma aparência de 40, 30. Acontece. E nós temos, para vocês verem quanto é importante esse assunto, nós temos aqui, a Rosa trouxe para a gente algumas informações com relação a números. Hoje você disse quanto por cento da população tem já entrando na idade, na terceira idade, estão envelhecendo? 12% da população global. 12%? 12% já estão envelhecendo. 1 em cada 9? 1 em cada 9. Já tem 60 anos ou mais. Nós temos a informação, aqui infelizmente nós não temos o número preciso, porque o assunto era envelhecimento. Exatamente. Não estamos falando de nascimentos, mas nós temos informações de que no mundo ocidental o número de crianças está diminuindo violentamente. Hoje nós temos países aí com menos de uma criança por mulher, ou a maioria está com 1,1, 1,2 de criança por mulher, então, ou seja, está nascendo menos e envelhecendo mais. Exatamente. Em 2050, mais ou menos, nós teremos uma população de 2 bilhões de pessoas. Já chegando aos 30% da população mundial. Exatamente. Velhos. Envelhecidos. Velhos. Eu não estou velho. 60 é considerado velho? Já sim, 60 plus. Então, 60 mais. Então eu acho que meu pai registrou eu na data errada. Ah, que maravilha. Tô chegando a essa conclusão. Mas olha, você com esse espírito assim, tá vendo? Essa sua filosofia de vida, esse seu comportamento, é só benéfico. Sabe? É isso que é o envelhecimento ativo. Você ter essa mentalidade, sabe? Ô Rosa, agora fala uma coisa para mim. Você acha que, por exemplo, o mundo indo daqui para 2050, que não está longe. Não está longe. A moçada de 20, de 20 vai falar para a gente assim, pô, daqui 30 anos, né? Porque 30 anos passa assim, ó. Não dá tempo de você modificar a cidade, não dá tempo de você modificar matas. Qualquer planejamento de governo, qualquer planejamento de estrutura mundial, o pessoal faz em planejamento de 30 anos, de 40 anos. Veja aí os nossos planos de despoluição, né? É planejamento para 30 anos, para 40 anos. Então, pense bem, daqui 30 anos, 2050, a população está com 30% de envelhecimento. Como é que nós entraremos nesse mundo se a gente não fizer um planejamento de melhoria da qualidade de vida dentro dos hospitais, dentro das casas de repouso, dentro da acessibilidade urbana, né? Do meio de locomoção, do relacionamento com a família? Eu queria que você comentasse sobre tudo isso. Então, vou começar pelo relacionamento familiar, né? O que acontece? Se você convive com uma pessoa idosa e ela dificulta a logística, né? O dia a dia, a convivência cotidiana, é um ponto negativo. Por quê? Porque às vezes você quer ajudar, você quer incentivar, você quer mostrar os caminhos, por exemplo, de uma atividade que seja para cima, um lazer, a pessoa vai lá, te bloqueia, reclama, não enxerga o lado positivo da história, da vida. Então, assim,
precisa enxergar um lado positivo, precisa parar de reclamar um pouquinho. Você está falando para os velhos já. Para os velhos já. Para os que já estão. Para os que já estão. E para os que ficarão, pense nisso. Pense nisso também, né? Porque o ser humano não gosta de conviver com reclamação, né? Ele não gosta de conviver com coisas negativas. E não adianta. Existe, né, o conceito de que o velhinho, né, como você falou, é uma coisa negativa, é chato ser velho, é para baixo. Então, assim, vamos levantar, né? Vamos nós mesmos, enquanto idosos... Quem é chato? Eu conheço velhos que são super eu alegres, também, são nossa, brincalhões. Maravilhosos, assim, né? Caiu uma pedra no Mas pé e ele faz uma piada. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um ator consagrado. Eu não vou... por que, de repente, um ator consagrado que já seja idoso é tão para cima? Né? Na novela das 19 horas da TV Globo, a gente tem um personagem do Marcos Caruso, que ele é um exemplo assim de idoso que é para cima. Por quê? Porque ele é ativo, ele enxerga a vida por um outro ângulo, pelo ângulo positivo. E isso faz um bem incomensurável, tanto para ele como para quem está ao redor dele. Agora, né? É um exemplo, né? Mas isso é uma coisa que se constrói também, também, né? Lógico. Você não, depois de idades, depois com 70 anos, você fala assim, eu vou ficar para cima. Se você foi a vida inteira negativo, vai ser difícil. Vai ser impossível. Você também tem que construir essa política do bem-estar, da boa vizinhança, da simpatia, sabe? Se constrói também, como eu conversei no início, você vai plantando sementinhas, né? Você tem que deixar de ser o arrogante, deixar isso de lado, porque também não leva a lugar nenhum, inclusive prejudica a saúde pessoal. Você ser uma pessoa amargurada, sabe? Isso faz muito mal. Isso te leva até, eventualmente, a uma depressão. São consequências, são efeitos que são cumulativos, né? E isso pode realmente te derrubar, como uma peça de xadrez. Nós estamos conversando com a Rosa Butino, que é jornalista, e ela está falando para a gente sobre a problemática do envelhecimento. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está conosco aqui no programa Diversidade. Hoje nós estamos conversando sobre envelhecimento. É um tema que é problemático, é um tema que precisa ser bastante absorvido, é um tema que precisa ser estudado e é um tema que precisa ser, inclusive, levado em consideração para o plantio de hoje. Eu sempre levei uma máxima comigo que diz o seguinte: se eu colocar uma gota d'água no oceano, eu tenho certeza que o oceano ficou maior. Ele ficou o oceano mais uma gota d'água. Então não se preocupe em falar assim, eu sou o único, eu vou plantar uma árvorezinha aqui, o que vai valer? Eu vou reclamar de uma calçada ali, o que vai valer? Faça a sua parte em benefício do futuro e você estará plantando o seu futuro melhor. Rosa, vamos lá. Plantando o futuro melhor, o que nós temos que falar a respeito daquilo que a gente tinha comentado no primeiro bloco? Sim, sobre o planejamento urbano, por exemplo, né? Acessibilidade para as pessoas idosas. A pessoa não tem que ficar de braços cruzados esperando que o prefeito faça e o governador faça, ele tem que ir lá e agir. Sim. Cobrar, ajudar a fazer. Exatamente. Ou principalmente não estragar. Também. Também. Principalmente. Então, mais uma vez entra esse fator positivo. Você precisa, ativo, você tem que ir atrás daquilo que você precisa. Lógico, como? Através de comunidades, né? Você criar grupos em comunidades, em bairros e levar isso ao conhecimento das autoridades. Essa necessidade da acessibilidade nas nossas calçadas, por exemplo. Dar sugestões. Dar sugestões. O que eu preciso para eu ter o meu cotidiano ativo? O que nós precisamos fazer? Então, reunir grupos que cheguem e falem, por exemplo, com um vereador, para melhorar. Isso, sabe? em tudo. Dá palpite nos hospitais, Exatamente. nas casas de repouso. Exatamente. Nos hospitais, até assim... Sugestões. Sugestões. Você pode muito bem ter um abaixo-assinado, por exemplo, por que não? É uma coisa muito positiva. Está acontecendo até no meu bairro um abaixo-assinado que a população local quer um parque. Ela não quer, por exemplo, pensando também no envelhecimento, não quer se locomover do bairro da Zona Leste até um bairro central para poder caminhar.
que é um bairro local, que é um parque local. É interessante. É uma mobilização para cima, eficiente, que vai surtir um efeito positivo. Lógico, não vai ser da noite para o dia, mas se você construir e você for procurando esses caminhos, eles chegam. Eu acredito que as autoridades vão despertar, até porque encontros recentes que eu tenho participado, autoridades de peso têm manifestado já um interesse com os estudos do envelhecimento, com políticas públicas. Agora, realmente está em alta. Você sabe que eu percebo muito, eu já participei de muitas reuniões de pessoas com deficiência, de conselhos e aí por diante, e participei de reuniões antes de eu ficar deficiente, de sociedade de amigos de bairro, né? Aquelas reuniões que se faz para lutar por uma comunidade, e o que se percebe é que uma grande quantidade de pessoas vai lá reivindicar alguma coisa egoística, vai reivindicar alguma coisa para si, o que está afetando ele. Então, quando se fala de plantar um futuro melhor, não é coisa egoísta. Ah, eu quero isso para mim. Ah, eu quero um benefício para mim. Ah, eu quero uma coisa para mim. Entendeu? Tirar esse lado egoístico e pensar na coletividade. Se você pensa na coletividade, você está ajudando um mundo melhor. Se você pensa de um lado egoístico, se você quer uma coisa para você, quer realizar o seu sonho ali, né? Só seu, né? Eu acho que você está prejudicando a coletividade. Então, quando se for fazer reuniões, abaixo-assinado, fazer reivindicação, pense no todo. Sim, exatamente como eu comentei com você. Pensar na comunidade, num grupo. E aí, você tem uma cidade como São Paulo, por exemplo, uma cidade muito grande, você reúne em várias comunidades e você chega para a prefeitura, por exemplo, e fala, você vai ter um feedback, até porque todos estão conscientes dessa necessidade de lidar com o envelhecimento e atender às necessidades de um idoso. Né? Então, assim, é um caminho em construção, lento, mas possível. Você quer ver só uma coisa, Rosa? A coisa de alguns mês e pouco atrás, é uma chuva forte em São Paulo que o Rio Tietê encheu. E aí o próprio jornalista, o repórter que estava fazendo a matéria lá, falou assim, olha, eu estou fazendo a matéria aqui sobre o trânsito, mas eu não posso deixar de fazer a observação de que o Rio Tietê estava um mar de lixo em cima dele. Um mar de lixo, não tinha nem espaço para você ver a água, era lixo, era uma coisa absurda a quantidade de lixo que estava descendo no Rio Tietê. E eu fiquei pensando, o pessoal vai criticar o prefeito, vai criticar o governador, vai criticar o vereador, seja de qualquer partido que esteja no poder. O povo vai fazer, porque o prefeito não limpa, porque o governador não limpa, porque o vereador não limpa. Mas será que as pessoas pensarem que elas não devem jogar? Exatamente. Ou só apontar o dedo para lá é mais fácil? É melhor? Aparece mais? Então eu vejo todo aquele lixo, não foi que a prefeitura não recolheu, vamos pensar antes, foi lixo jogado pela população. Se a prefeitura tinha que recolher ou não, outra coisa. Mas ele, antes do passo da prefeitura recolher, teve aquele que jogou. E aquele que jogou é muito mais sem consciência do que o político. Isso é o meu modo de ver. Ele está sujando o planeta, porque esse lixo vai para o mar, e os nossos mares estão ficando poluídos, os nossos mares estão ficando ácidos, nós estamos perdendo populações de peixes, nós estamos perdendo populações, está se extinguindo diversas raças ou diversos tipos. E aí o pessoal fala, o que tem a ver com o seu programa de envelhecimento? Tem. Se o mundo ficar mais triste, se o mundo ficar pior, se o mundo ficar com menos recursos naturais, os velhos vão ser os primeiros a ser descartados. Porque nós não vamos perder aquele instinto animal, né, da época migratória, de deixar os mais carentes para trás. Na hora que entrar no salve-se quem puder, os velhos vão ficar para trás. Entendi a sua... no salve-se quem puder, não tem essa, não, eu vou empurrar meu velhinho na frente e eu fico. Então você que é jovem hoje,
certo? Pense que lá você estará velhinho. Exatamente. Então, cuidar do planeta, pensar no futuro, pensar no seu envelhecimento. E outra, é o que nós queremos entrar agora. O envelhecimento traz deficiências. Traz. O envelhecimento traz deficiências de saúde, né? Nós temos aí mal de Alzheimer, eventualmente o AVC, que virou um grande fantasma no cotidiano do envelhecimento aí, porque... O AVC tem dado muito, uma incidência enorme. Mas por que você acha que o AVC voltou assim? Voltou, ele sempre esteve, mas ele está com mais intensidade, evidência. Porque as pessoas estão muito estressadas. A gente falou sobre o estresse, sobre as pessoas construírem um dia a dia saudável. É resultado de tudo isso, dessa loucura, dessa correria, dessa ânsia pela velocidade, tem que resolver logo. Eu vou viver hoje como não se eu vivesse amanhã. E aí, o que acontece? A pessoa está sujeita a ter um AVC. Né? Então, são as deficiências que vão aparecendo. Alzheimer está com uma incidência enorme. Então. AVC está com uma incidência enorme. O AVC é acidente vascular cerebral. Isso, enorme. É um derramamento no cérebro que a pessoa fica com uma sequela violenta, né? Alguns ficam com uma pequena sequela, mas existe a sequela até de vegetativo. Eu conheço uma pessoa que ela já está há mais de 10 anos com sequelas do AVC. E realmente não é fácil. A minha mãe teve AVC 2 anos então, atrás. Então, assim, aí você entra num outro... olha só como uma coisa puxa a outra. Se você tem uma deficiência que você está precisando de atendimento, o que você vai procurar? Um cuidador para ajudar, né? É uma outra profissão que está nascendo com toda essa característica populacional. E, eventualmente, também o cuidador precisa saber lidar com uma pessoa idosa. E, às vezes, acontece... A família que for contratar um cuidador tem que tomar os cuidados, sendo redundante, os cuidados necessários. Os cuidados necessários. Para contratar um cuidador. Seja, um cuidador tem que vir com uma boa apresentação, uma boa indicação, referências, porque o número de pessoas idosas que, não vou nem falar de maus tratos, mas que não estão recebendo os cuidados adequados, é muito grande. Acontece, é muito grande. E assim, pode passar 1 ano, 2 ou até uma década, mais do que uma década, a pessoa com sequelas, e ela precisa realmente de um profissional cuidador que possa auxiliá-la na rotina diária, né? Na higiene, na alimentação diária. Sem dúvida. Né? Então, olha os desafios que esse novo formato da pirâmide populacional traz para a gente parar, pensar e pensar agir. No planejamento. Olha, veja bem, nós estamos falando aqui sobre os cuidados com o futuro, cuidados com o mundo, cuidados com o ecossistema, cuidados com as relações familiares. Nós temos que tratar bem o nosso próximo, principalmente a nossa família. Por quê? A partir dos 70 anos você começa, primeiro, nós falamos, o índice de AVC enorme, o índice de Alzheimer que está caindo aí que nem chuva em cima de todo mundo. Você tem enfraquecimento dos órgãos, certo? Exatamente. Você começa a ter uma debilidade na vista, começa a ter um pouco de diminuição dos ouvidos, você começa a ter dificuldade até no falar, você começa a ter enfraquecimento do corpo de uma maneira geral, a maneira de andar, você começa com passos mais lentos, mais dificultosos, aí a necessidade de uma bengala, tudo isso, gente, é deficiência. Exatamente. A coordenação motora de uma pessoa idosa é outra, completamente distinta. Existe uma dificuldade incrível, porque os órgãos, por estarem mais debilitados, eles afetam diretamente na coordenação motora. Então, precisa tomar cuidado, precisa... Então, vamos colocar assim, vamos chamar a população para uma consciência geral e falar, daqui a 30 anos... Não importa que as minhas pernas estejam trêmulas, porque eu terei uma calçada maravilhosa. Não importa que o meu pulmão esteja um pouquinho enfraquecido, porque o meu ar estará maravilhoso, certo?
Não importa que a população esteja correndo atrás do seu dinheiro, porque todas as pessoas estarão entendendo claramente de que as relações pessoais e que o velho pode trazer um conhecimento enorme para ele através da conversa. Exatamente. Né? E nós teremos um mundo maravilhoso a partir de agora. A partir de agora. Não é utopia, né? Nós pode temos ser uma realidade, sim, por que não, né? A gente tem uma sociedade aí mais... uma inter-relação mais saudável, né? Por que não? Cada um fazendo a sua parte, cada um plantando a sementinha do bem, a sementinha da saúde, a sementinha do bem-estar, a sementinha do envelhecimento ativo. E até por egoísmo, uma sementinha que vai deixar a sua vida futura melhor. Exatamente. Se você quiser conversar um pouquinho com a Rosa, você pode entrar no Facebook, RB Update. Fala mais com ela, bate um papo. Ela vai esclarecer bastante sobre essa questão de envelhecimento, que eu considero um tema importantíssimo na questão do mundo que nós tratamos, o mundo da pessoa com deficiência. Rosa, obrigado. Obrigado você, Roberto. Sempre um prazer participar desse programa, que eu acredito assim, é um programa fundamental. É um programa, mas também uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Nós queremos Precisamos que seja assim. de programas assim. Obrigado, Rosa. Obrigado pelo seu trabalho. Faça bastante palestras. Esclareça as pessoas sobre essa problemática do envelhecimento, que você está já prestando um grande serviço para a humanidade. Tá bom. E obrigado a você de casa que esteve conosco, você do carro, você no trabalho, você em qualquer lugar que esteja nos assistindo. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço.